Tudo bem? Bem-vindos ao culto do Evangelho da Noite do dia 28 de agosto de 2025. Boa madrugada, boa manhã, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que vocês estejam assistindo, é um culto bendito, chegando numa hora bendita. Agora vamos botar aqui, nós vamos abrir o Evangelho da Noite com a nossa leitura da página edificante, e para isso eu preciso de luz aqui para me ajudar, né? É do livro, então, Fonte Viva, é a lição 72, Incompreensão. Ó. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Bonito isso, né? É Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, que a lei do auxílio Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Tá pensando o quê? Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável. Mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão usando inquietude e desencanto, vinagre e fel.
há méritos celestiais naqueles que descem ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da aliança, da fraternidade e do Evangelho da noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a bendita e maravilhosa falange de Francisco, que tanto nos envolve e nos auxilia. Queremos agradecer também aos nossos guias e protetores espirituais, né? Toda essa espiritualidade individual e de família que tanto nos envolve e nos assiste, assim como a egrégora do Evangelho da Noite, que vem sempre nos auxiliar na realização, nos auxiliar não, né? São os verdadeiros obreiros que fazem esse Evangelho acontecer. Nós é que auxiliamos. Graças a Deus! Que mais essa noite de júbilo, de banquete espiritual, queremos agradecer tudo que nos aconteceu desde o último culto até hoje. E também, Senhor, pedir para que nós possamos continuar a ser envolvidos, amparados e conduzidos durante os minutos desse culto, essa convivência, porque queremos receber em nossos lares, físicos e espirituais, os queridos caravaneiros do Evangelho da Noite, que eles possam nos visitar, nosso lar físico e espiritual, de forma a sanitizar, reenergizar e reharmonizar o nosso ambiente, nosso lar e também os nossos corpos, que são os nossos templos. Que todos nós possamos ser ungidos e amparados por essa espiritualidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona. Obrigado, e que nós possamos, então, ter esses minutos
de congregação e de sintonização com as falanges altíssimas que nos visitam. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, nós hoje vamos começar o capítulo 18, são os versículos 1 a 8, que Pastorino nomeou com a prece. Então, narrava-lhes então Jesus uma parábola quanto a eles deverem orar sempre, jamais negligenciar, dizendo, entre aspas, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Também naquela cidade havia uma viúva que vinha a ele constantemente dizendo, defende-me contra meu adversário. E por muito tempo não queria. Mas depois disse a si mesmo, o juiz, embora não tema a Deus nem respeite os homens, como, porém, me cansa esta viúva, defendê-la-ei, para que me não venha molestar até o fim. Disse então o Senhor, esse agora é Jesus, ouvi o que diz esse juiz não justo? Deus, porém, não defenderá seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, nem é misericordioso com eles? Digo-vos que defenderá com rapidez. Mas ao vir, acaso, o Filho do Homem achará fidelidade na terra? Essa passagem era uma daquelas que ela fica difícil pela construção das frases, né? Principalmente ela aqui, essa daqui, ó, versículo 7. Deus, porém, não defenderá seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, nem é misericordioso com eles, né? Seria melhor, nem será misericordioso com eles? Digo-vos que defenderá com rapidez. Isso aí é uma exortação que o Cristo está fazendo à prece. A prece, assim, ao fato dos apóstolos, né? Os seguidores, apóstolos e os seguidores, mesmo que não nomeado apóstolo, que eles possam estar em prece, desempenhar seus afazeres estando em prece. Por isso que esse trecho desses 8 versículos, o nome é a prece. O nome lá no estudo de Pastorino, tá? Se você for lá ler, procurar lá Lucas 18, 1 a 8, não vai ter título nenhum, né? Lá tem o texto direto. Embora os estudiosos conheçam com o nome. A Samaritana, né? Os 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos. O pessoal sabe qual é a passagem. Então, essa daqui, aí o Pastorino
colocou a prece, mas essa daí não é muito badalada, né, como sendo a prece. Não sei nem se as pessoas prestam atenção que Jesus está fazendo uma exortação à prece. Mas aí vamos ver que prece é essa, né? Então narrava-lhes, então, Jesus uma parábola. Quanto a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar. Então, de que ele está falando? Ele está falando daquela velho preceito, né? Orai e vigiai. É disso que ele está falando. Só que agora, destrinchando na forma de uma parábola, dizendo aí entre aspas, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Então não era uma questão de pressão. Também naquela cidade havia uma viúva que vinha a ele constantemente, a ele o juiz, constantemente dizendo: defende-me contra meu adversário. E por muito tempo não queria. Mas depois disse em si mesmo: embora não tema a Deus nem respeite os homens, como porém me cansa esta viúva, defendê-la-ei para que não me venha molestar até o fim. Ou seja, eu vou defendê-la para ela deixar de me encher o saco, deixar de ser chata. Disse então o Senhor. Aí a parábola acabou. Deveria ter uma aspas que esqueceram de botar ali. Disse então o Senhor: ouvi o que disse o juiz não justo. Aí já um monte de conceitos da época, né? O juiz não justo aí porque ele está fazendo uma coisa e não agindo pelo senso de justiça, né? Ele não está defendendo porque ele acha que a viúva deve ser defendida, ou porque a causa dela é justa, porque nem dizem do que se trata, né? Porque a pessoa lá não é exatamente alguém, não está claro, que fez alguma coisa para a viúva, mas defende-me contra o meu adversário. Então é uma causa genérica. Quer dizer, nem aconteceu, né? Porque não defende-me com relação àquela vaca que ele me roubou. Não é isso. É uma coisa, defende-me num sentido genérico. E aí falou, ouvi o que disse. O Cristo pergunta para quem estava ouvindo, né? Só os apóstolos. Quando ele fala assim parábola, ele não está falando só para os apóstolos, não. Tem mais gente. Ouvi o que disse o juiz não justo. Deus, porém, não defenderá seus escolhidos, seus escolhidos, que a ele, Deus, clamam dia e noite, nem seria misericordioso com eles? Deus, porém, não defenderá seus escolhidos, a quem ele clama dia e noite, a ele clama, né? Os escolhidos, assim, os devotos, né? Todos que fazem a vontade de Deus, né? Escolhido não é você é amigo lá da minha vizinha, o outro ali que da filho da amiga da minha mãe. Não é isso não, tá? São todos os que fazem a vontade de Deus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos que fazem a vontade de Deus, que está no céu. E aí,
Então, porém, Mica, embora... Aí ele está falando, se o juiz agiu assim, né, Deus não ficaria, não chamaria, não defenderia os seus escolhidos nesse sentido de adesão que a ele clamam dia e noite, nem seria misericordioso com eles? Digo-vos que defenderá com rapidez, mas ao vir, acaso, o Filho do Homem, achará fidelidade na terra? Então, inclusive fica mais difícil por causa desse final, não é nem o versículo 8 todo, é metade do versículo 8. Ele está chamando a atenção para o famoso orai e vigiai, né? Mas como é que é orai e vigiai? E aí fica aquela impressão, principalmente nessa época, que eles estão começando a aprender a orar, né? Já teve até, aqui no caso vai ter aquele momento, vocês sabem orar, né? Quando está chegando mais perto da partida de Jesus. Aí ele fala, então vocês, só vocês se reunirem, me chamarem em oração. Aí ele fala, acho que é o Filipe, Senhor, a gente não sabe orar não, como é que faz? Diz-nos ao menos como faz, como João fez com os seus discípulos. Aí o Cristo, tem mais de uma vez que eles perguntam, né? Tem uma vez que ele dá o Pai Nosso, né? Ele fala o Pai Nosso. E tem uma outra vez que ele fala sutilmente, para não fazer comparações, que, né, se o João já ensinou para os discípulos dele, eles também têm essa noção de se dirigir a Deus, tendo em vista que o Cristo disse que eles são filhos de Deus. Enfim, e aí narrava-lhe então uma parábola quanto a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar. Essa que é a versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Entendeu? Então, orar e vigiar. Do que ele está falando? Ele está falando do seguinte, que claro que não está destrinchado aí, tá? Ele deixou isso para a posteridade, para a gente ficar pensando no que significa essa passagem até hoje, né? Do que ele está falando? Aí, mesmo alguns estudiosos, exegetas, falam de outras linhas, né? Não espírita, que isso é impossível, ficar orando porque as pessoas têm o que fazer na vida. Então não dá para viver, cuidar das cabras e orar ao mesmo tempo. Só que ele já estava lançando isso, né? Narrava-lhe então Jesus uma parábola, quanto a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar. Mais à frente ele vai dizer orai e vigiai, ou vigiai e orai. O que acontece? Uma coisa implica na outra. Como é que você vigia? Orando. Quando você está orando, você está vigiando. Entende? Então, quando ele fala da prece, e o outro, o exegeta, a pessoa que tira, né, as mensagens, que estuda Velho Testamento, Novo Testamento, aqui no caso Novo Testamento, ele fala, não dá, porque ele está pensando em você ficar o dia inteiro
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Entendeu? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida plena, doce. Né? O que tem de errado? Está errado fazer essas orações? Claro que não. Que é num momento que você está ali parado, que você parou sua vida para fazer oração. Aí você pode até usar essas ou as que você, ao longo de 2000 anos, já aprendeu. Que é falar com Deus. Entendeu? Então, ele lá com Cristo encarnado, tá, nós, a humanidade, estava aprendendo a fazer conexão com Deus, porque vamos lembrar que não era uma coisa que era incentivada de todo mundo, não. Geralmente as pessoas não faziam sozinhas a conexão com Deus. Primeiro porque elas estavam envolvidas no dia a dia num monte de questões, né? De como é que vai arranjar água, como é que vai arranjar comida, eu tenho que criar cabra, eu tenho que matar para levar no final de semana lá para a feira, para os pontos de encontro, né, onde tem os mercados. Ou se eu plantei muito trigo, vou levar o meu trigo, né? Aí eu tenho que ter o animal, aí tem os servos que ajudam lá a manter os animais, a coletar o trigo. Aí a mulher está em casa, está preparando a comida, está tecendo o tecido para depois fazer a roupa. Então está todo mundo ocupado. Por que então exatamente designou-se? Era tudo tão difícil, eles trabalhavam desde que o sol nascia até o pôr do sol, que aí era o homem vivendo, né? Vamos lembrar que não tinha luz artificial, né? Em abundância, né? Porque a luz que tinha era daquelas lâmpadas, né? Que a base da lâmpada era óleo, né? Era azeite. Então, lembrar que não tinha prospecção de petróleo, não tinha gasolina, não tinha querosene, não tinha nada disso. Né? Mauro, eu tenho lá em casa uma lamparina, né, que a gente põe álcool, mas não tinha álcool assim, para servir de combustível. E o querosene? Muito menos, que vem de petróleo. Então, era aquela lâmpada que eu demorei anos para entender que aquela, como se fosse um bule, né, que tem no conto do Aladim, que esfrega e o gênio sai lá de dentro. Aí falava Aladim, a lâmpada maravilhosa, mágica. Eu falava, gente, mas isso aí é o bule de chá da vovó. Não, aquilo ali é uma lâmpada. Botava o azeite ali, azeite ou óleo que eles obtinham, vegetal, óleo vegetal, ou da gordura lá do sebo de carne de dromedário. Se matasse o porco, o dromedário, aí arrancava ali aquela gordura, né? Derretia, dava uma limpada e botava lá, também servia. E aí botava um pavio ali naquela beira, como se fosse o bico do bule. Ali ficava o pavio, ficava com a outra parte lá dentro molhando no azeite, e você acendia aquilo ali. Mas não tinha esse hábito. Acendia para fazer uma coisa ou outra assim de noite, procurar, porque o azeite era caro. E o azeite geralmente servia para fazer comida, entendeu? Não era fritar, não, porque não tinha essa abundância de azeite. Era para botar na mistura lá, se fosse fazer uma sopa, ou mesmo um pão, né? Botava lá, era alimento também, tá? Então, ele está chamando atenção, porque eu estava falando que quando amanhecia, o pessoal acordava.
Então, lá, 4 horas da manhã, no verão, né? Amanhece mais cedo. Aí eles já estão lá trabalhando. E aí, quando o sol se punha, aí todo mundo, que nem os bichinhos da floresta, tirando os noturnos, aí a pessoa ia dormir. Assim era o homem. Entendeu? Por isso que o dia virava às 6 horas da tarde. O novo dia começa às 6 horas da tarde, que nessa tradição, o dia começa pela noite, né? Que a gente, hoje, bom dia. Aí é quando o sol nasce, 4 horas da manhã. Não, lá não. O dia vira às 18 horas. 18 horas assim, né? Mais ou menos calculando, relógio do sol. E tanto é que, na verdade, as horas eram contadas de 3 em 3, né? Então, como o trabalho era árduo, por isso que tem o 7º dia. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E aí o 7º é o dia sabático, né? Que depois até é usado para outros tipos de licença sabática, né? Que é quando você tem um momento para rever, né, seus procedimentos, sua vida. No caso do sábado, de você descansar da semana. E também, se você não tiver esse dia para não fazer nada, a ideia era que o povo fosse lá para a sinagoga. Aí tinha lá o estudo, né? A mulher já preparava a comida no dia anterior, aí botava assim bem embrulhadinha para ficar quentinha, porque a mulher não podia, ninguém podia trabalhar no sábado. Podia não, né? Até hoje os judeus seguem isso. E aí fica quietinho em casa, entendeu? Você não pode nem pegar o elevador. E aí, no sábado descansa. Aí é interessante que domingo é o primeiro dia da semana. E aí domingo tá tudo funcionando. Domingo não é feriado, não é dia de descanso. E aí, na cultura lá deles. E aí o que acontece? Com essa atividade intensa, era muito difícil você ficar conectado. Mas aí o que ele está exortando não é essa prece, nem a decorada, nem a que você fica falando o tempo todo com Deus. Maravilhoso, faça isso. Mas o que ele está falando é que, quanto a eles deverem orar sempre e jamais negligenciar. O que ele está falando? Conexão. Eu já falei isso aqui. As pessoas acham, só a Irmã Dulce, a Madre Teresa, São Francisco de Assis, que dedicaram sua vida a fazer a vontade de Deus. Eles foram missionários, sim, assumiram um compromisso e cumpriram muito bonito. Agora você pode pegar, Chico Xavier trabalhou e se aposentou a vida inteira. O Divaldo trabalhou, se aposentou, e ele fazia, enquanto ele trabalhava de dia, e as reuniões no Centro Espírita eram à noite. Entenderam? Então, é você fazer da sua vida a sua devoção. Então, o Divaldo, ele não deixava de ser um espírita atuante durante o trabalho dele, entendeu? E aí, eu sempre falo, se você... eu sou atendente de farmácia, então você vai estar ali, sim, para você ganhar e ser remunerado e sobreviver nesse mundo material. Mas desempenhe a sua função como um sacerdócio. Você está fazendo ali para o mundo, para a melhoria do mundo, para Deus. Entende? Então, e aí isso é oração. O trabalho, a sua sintonia. Eu estou fazendo isso aqui, mas tudo conforme o Cristo nos orientou para atender da melhor maneira. Outro dia eu estava num caixa eletrônico
e tem um caixa eletrônico com atendimento para as pessoas que não conseguem, né, as pessoas idosas. E tinha uma pessoa do lado fazendo lá atendimento e ela falava, respondia ríspido para o moço e o moço continuava lá respondendo para ela educadamente e com calma, entendeu? Porque essa pessoa que puseram lá já é uma pessoa talhada, porque é claro que vai acontecer de desrespeito, de mal educação, mas ele está ali naquela função. Então, que nós possamos fazer de nossa vida uma grande oração. É essa que é a mensagem final. Agora nós vamos passar para o passe fluídico terápico, quando então vamos acompanhar esses mantras que eu vou ler numa posição confortável e se conectar com a falange de São Francisco de Assis ou do santo da sua devoção para receber esse passe, pode ser dos seus guias e protetores, esse passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida. Tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade,
Graças ao nosso patrono e sua falange bendita, aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por esses minutos que passamos juntos, embebidos por essa espiritualidade que trouxe vibrações maravilhosas para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos corpos. Senhor, obrigado pela visita dessa caravana do Evangelho da Noite. Que todos sejam abundantemente abençoados. Que todos que estão no raio de ação desse culto e que puderem ser atendidos, possam receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Queremos agradecer também, Senhor, a toda essa espiritualidade que nos envolve, nos abraça, nos protege, nos conduz no dia a dia. Que também possamos enviar um quanto de luz para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, para Gaia, o planeta Terra, e para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que todos possam ser envolvidos na paz do Cristo. Todos esses líderes materiais, Senhor, que tanto necessitam, que possam ser envolvidos de forma a terem a melhor ação no momento certo, fazerem o silêncio no momento certo e terem uma ação digna, humana e ética perante esse momento complicado que nós vivemos. Um quanto de energia, Senhor, para a transição planetária, para todos esses seres que estão encarnados em momentos difíceis, sendo provados e expiando suas faltas. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e intenções. Podemos pedir por terceiros também nesse momento. Graças a Deus, que nós possamos, Senhor, ter autorização para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Dá-nos uma boa semana na paz do Cristo, Senhor.